Salve, salve rapaziada aqui do meu canal, chegando para mais um vídeo nesta quinta-feira, pós-classificação do Verdão para as semifinais da Copa Libertadores da América, chegando para mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar sobre ele, que já está monopolizando o debate na mídia palmeirense. Depois de uma grande classificação, falei aqui ontem na emoção do jogo, tô com a minha voz ruim ainda, porque usei ela bastante ontem para incentivar o Palmeiras no Allianz Parque. Cheguei aqui de madrugada, gravei o vídeo para vocês, no calor da emoção, os comentários bem legais aí hoje, no vídeo que eu dei uma olhada hoje, depois da live do Futeboteco. Inclusive fiz a live lá no Futeboteco de óculos escuro, porque a vista tá daquele jeito, dormi muito mal, enfim, até baixar a adrenalina, difícil, enfim, já começamos o dia aqui trabalhando muito. Dei uma pausa aqui para gravar um vídeo e trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu já falei lá também hoje na live, mas como a audiência é rotativa e nem todo mundo acompanha, o assunto que tem sido pauta aí na discussão entre os palmeirenses, obviamente, é o Abel Ferreira. Alguns oportunistas me enchendo o saco nas redes sociais, nas minhas redes sociais pessoais, inclusive se você quiser, fica o convite para me seguir lá no Instagram, Felipe Futeboteco. Você me acha super fácil por lá, pode mandar mensagem que eu respondo, só não xingar. Como não respondi os que me xingaram, foram nos meus vídeos de 2 meses atrás, no qual eu critiquei o Abel. E aí eu falo aqui tranquilamente. E já falei ontem também no calor da emoção. E já gravei vídeo aqui falando sobre essa questão de não ser refém da sua própria opinião. E mudar de opinião é uma virtude das mais brilhantes que um ser humano pode ter, na minha visão. Demonstra uma coisa que é muito importante e que poucas pessoas têm e que está em desuso hoje. Humildade. Humildade. E eu não sei se o nosso treinador tem humildade, mas pouco me importa se ele é humilde ou não é, se ele é um bom pai ou não é, se ele é um bom marido ou não é, que é algo que ele salienta muito, né? Salienta muito o bom caráter dele. Eu não quero saber disso como torcedor do Palmeiras. O que eu quero saber do Abel Ferreira é ele como treinador. E essas sempre foram as minhas críticas a ele. Quando achei que tinha que criticar, critiquei. E quando acho que tem que elogiar como agora, tem que elogiar. Tem que elogiar. Ele falou ontem na coletiva, a gente vai colocar aqui, que ele não esquece dos xingamentos e tudo mais. E aí, uma opinião minha. Abel, supera. Supera. Faz o que você está fazendo. Que é algo que eu pedi lá, quando eu falei que você deveria sair no final do ano. E se assim for, que saia entregando o tetra da Libertadores pro Palmeiras. Entregando o brasileiro pro Palmeiras. Deixando um time pronto. Enfim. Anyway. As pessoas estão malucas, não conseguem parar para raciocinar. O palmeirense, ontem, vou confessar aqui uma cena para vocês. Fui ao banheiro, estou saindo do banheiro, o cara me para, Felipão, pô, acompanho você, cara, caraca, o que você faria, o que você faria? E o cara meio que puxando um papo com uma galera que tava ali na fila do lado de fora, perto das cantinas. O que você faria, mano? Pô, caralho, trocando ideia comigo. E eu tava muito pilhado, tava, atordoado pelo primeiro tempo, preocupadíssimo com o que eu vi do Palmeiras no primeiro tempo, o time nervoso, caindo na pilha do árbitro, caindo na pilha do River Plate, não conseguindo impor o seu jogo, até pelo gol sofrido logo de cara. E o cara ali, pô, o que você faria? Eu falei, cara, sei lá, eu tiraria o Evangelista, colocaria o Andrés mais pra armar o time de trás e colocaria o Sousa pra ir pra cima da marcação do Acunha, que é um lateral ruim demais, né? Como bate. Era pra ter sido expulso antes, inclusive. E aí, eu tô
lá no banheiro e ouvindo esse mesmo cara do lado de fora brigando, discutindo com o outro. E aí quando eu saí tava um bolinho de palmeirenses reclamando: pô, vamos apoiar, caralho, vai tomar no cu, não, vai se fuder, esse técnico... Virou isso. Já tinha gente criticando o Abel ali, eu nem achava que o Abel merecia críticas ali no primeiro tempo. Foi totalmente um fator de jogo. O mau primeiro tempo do Palmeiras enfrentando um grande adversário. Não é o melhor River da história, mas é o River Plate, com o Marcelo Gallardo no banco. E igualando a disputa. E os caras quase saíram na porrada. Quase saíram na porrada. Mas eu vi também contra o Corinthians, em agosto, os caras saindo na porrada no Gol Norte por culpa do Abel Ferreira. Alguns que defendiam e outros que criticavam, outros que xingaram, outros que vaiaram o xingo, saindo na porrada, palmeirense saindo na porrada por conta do treinador. Que loucura a gente chegou. Que loucura. E assim, cabe a você analisar se o xingamento foi ou não justo, se foi ou não válido. Eu mesmo xinguei. Por quê? Porque eu tava puto da vida de ver o maior treinador da história do Palmeiras desdenhando do clássico, ironizando a torcida, criando esse clima bélico que ele mesmo já disse que se retroalimenta, que fica mais forte quando o criticam, que é como se fosse uma gasolina para ele. E eu vendo tudo isso, todo esse contexto, e mais uma vez o Palmeiras sendo eliminado dentro de casa, no mata-mata, e pior, perdendo mais um mata-mata para o seu maior rival. Pela primeira vez na história sendo eliminado pelo Corinthians numa competição nacional. O Corinthians nunca eliminou o Palmeiras numa competição nacional até a Copa do Brasil desse ano. O Corinthians nunca eliminou o Palmeiras numa competição internacional. O Corinthians só havia eliminado o Palmeiras e vencido o Palmeiras em poucas finais pelo Campeonato Paulista. Então, a revolta do torcedor, isso que o Abel tem que entender, é absolutamente passional. E quando envolve paixão, a razão é deixada de lado. A razão é deixada de lado. Não cabe um técnico do quilate do Abel, da inteligência do Abel, chegar numa coletiva depois de uma vitória épica e mais uma vez colocando o Palmeiras na semifinal, a quinta dele, em 6. Cabe a ele ficar: eu não esqueço o que vocês fizeram, eu não esqueço isso, e depois ainda dá uma resposta mega vazia sobre a renovação, né, Abel? Precisa disso nesse momento. Vamos celebrar, vamos elevar, vamos ficar mais tranquilo. A Leila mesmo disse antes do jogo, a gente vai colocar aqui, que nunca escondeu a vontade de renovar com você. Sabe, é um palmeirense que quer curtir a vitória, quer curtir a classificação, quer ficar um pouco mais leve. Finalmente o Palmeiras tem um time, que era algo que eu não acreditava que poderia acontecer. Porque eu não via no Abel mais aquele sangue no olho, mais aquela inventividade que sempre marcou a trajetória dele até aqui no Palmeiras, de ter sempre uma solução, de ter sempre um plano, como ele já disse, ter sempre uma carta na manga. Ele estava muito acomodado e pautado e fincado o seu trabalho nos destaques individuais do time. E no caso, o Estevão. A saída do Estevão ajudou o próprio trabalho do Abel. Ele teve que se mexer, ele teve que procurar uma solução. E ele, como é bom, Abel, você é bom. Você é bom. Eu tenho absoluta certeza que o palmeirense que te xingou naquele dia em agosto, na eliminação para o Corinthians no Allianz Parque, o palmeirense que te xingou porque ele sabe que você é bom. Porque ele estava ficando nervoso de não ver mais essa sua qualidade como treinador. E por isso xingo. Porque a gente só cobra, ou deveria cobrar, de quem a gente espera que entregue.
a pessoa que não entrega, a gente não precisa cobrar. A gente não vai ficar puto com um cara que é ruim. Um cara que não entrega. Um cara que é incompetente. E esse nunca foi o seu caso. Pelo contrário, você sempre foi competente. Só que você não é um ser imaculado. Você não é uma santidade. Você não é uma entidade que não pode ser criticada. Pelo contrário, você é um ser humano. E você erra também. E você é passível de crítica, sim. Você colocou o seu trabalho nesse sarrafo aqui. E se ele entrega aqui, ele vai ser criticado. E se você provoca, se você vai pro embate, se você dobra a aposta contra o torcedor palmeirense, você vai ser criticado também. Então, os oportunistas de plantão esquecem de analisar o contexto, o futebol e o momento daquelas críticas. Que no momento daquele contexto, naquela época, faziam absoluto sentido. Absoluto sentido. Como agora, no contexto atual, 25 de setembro de 2025, o contexto atual diz: o Palmeiras é o melhor time do mês. Eu falei hoje sem pestanejar no canal, no Futeboteco. Para mim, o Flaco Lopes é o melhor jogador do país no mês de setembro. É o melhor jogador do país. Ah, Felipe, você tá exagerando. Não, me aponte aí um melhor jogador que ele. Quem tá jogando mais bola que ele neste momento? Não na temporada, neste momento. Quem está jogando mais bola que o Flaco Lopes no Brasil hoje? Eu colocaria mais um, o Vitor Roque. Tá jogando ali, ó, os dois. Os melhores jogadores do Brasil. Hoje é o ataque do Palmeiras. E isso é mérito de quem? Abel Ferreira. Palmas. Você merece esse elogio. Você buscou, você achou a solução. Você montou esse novo time a partir da dupla de ataque, de cima para baixo. Hoje o Palmeiras é forte em todos os setores do time. Na defesa, no meio de campo, que era o grande calcanhar de Aquiles do seu trabalho. Um time muito lateralizado. Eu falei isso lá no Pó de Porco. Quem sou eu? Mas eu lembro do que eu falo. Falei lá no Pó de Porco, o Palmeiras é um time muito lateralizado. Tinha que jogar mais pelo meio. Tem condição para isso, tem jogador para isso. É um time que joga muito pelos lados. E agora não, agora tá mudando. Agora tem tudo para ser um novo Palmeiras e, quiçá, o melhor Palmeiras na era Abel. Um time técnico, um time veloz, um time forte. E que, ó, mentalmente, depois de ontem, criou a casca que a gente tanto falou, que não teve contra o Corinthians, que não teve em momentos decisivos, que falhou em alguns jogos dentro do próprio Allianz Parque. Isso tudo é mérito seu, Abel. É mérito seu. Você melhorou esse time, você achou soluções, você melhorou os jogadores. Olha o Flaco Lopes. Olha o Flaco Lopes. No momento que nenhum palmeirense mais suportava ver o Flaco Lopes em campo, como centroavante, jogando de pivô mole, perdendo bolas, errando gols decisivos, falhando, tropeçando na bola. Você foi lá e não desistiu do cara, porque esse é o seu trabalho. Essa é uma das grandes marcas do seu trabalho. Você é um técnico que não desiste de jogador. E isso é um mérito seu. Você tem que ser elogiado por isso. Parabéns. Eu não tenho vaidade nenhuma de reconhecer o seu trabalho. Pelo contrário, como eu falei hoje lá no Futeboteco, você bem. O que eu mais amo na minha vida, ao lado da minha família, dos meus amigos, o que eu mais amo é isso aqui. Você bem. Isso aqui vai estar bem, então eu vou estar feliz. Eu não tenho apego a uma opinião que eu tive há 2 meses atrás, diante de um contexto que fazia total sentido. Não só para mim, mas para muitas pessoas. Você ser cego, mesmo diante do contexto e da realidade, só te faz um fanático. Só te faz um fanático que não consegue olhar 2 palmos na sua frente, que não consegue ter a razão, que não consegue parar e pensar e falar, peraí, não é assim. Porque tanto o lado que idolatra o Abel cegamente, que bate palma para tudo que ele diz e faz,
esse lado também tá errado, quanto o lado que hoje, mesmo o time vencendo, mesmo ele fazendo um bom trabalho, recuperando jogadores, dando cara para um novo time, tendo vários méritos, e o cara continua criticando, esse cara tá errado também. São dois extremos. Extremos, tudo que é extremo é ruim. Tudo que é muito extremo é ruim. Tudo que é muito extremo é ruim, lembre-se disso. Então, é momento de o que eu vi ontem no Allianz. A torcida unida de novo. Todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, todo mundo cantando, mesmo com o River ganhando. A torcida fazendo vaquinha, indo buscar. Os mesmos que colocaram protesto de Nutella lá, Abel, pra esse time que contra o Corinthians foi Nutella sim em Itaquera. Os caras botaram o dedo na nossa cara e a gente abaixou a cabeça. E ontem, esse mesmo time deu risada na cara do River Plate. Quando tava 1-1, colocou a bola embaixo do braço e catimbou. E viveu o que é um jogo de Libertadores. A gente só critica de quem a gente espera que entregue, de quem a gente sabe que tem qualidade para entregar mais. É assim na vida. É assim aí no seu trabalho, é assim na escola, é assim na sua família, é assim no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada. Se a gente tá cobrando é porque a gente tá se importando. Simples assim. Então, aos oportunistas de plantão, caguei pra vocês. Caguei. Não ligo pro que vocês falam. A pessoa que vem com argumento, eu leio, eu paro, eu tento entender, eu respondo. E eu acho que eu acredito neste modelo de sociedade. Acho que assim a gente vai evoluir. Dialogando, conversando, respeitando a opinião do outro, entendendo o contexto, entendendo o motivo da crítica. É muito fácil agora, né? É muito fácil. E tem algumas pessoas que, infelizmente, aproveitam esse momento para querer dar carteirada. Vamos lá reagir aqui rapidamente ao que disse o Abel Ferreira ontem, após o jogo, a última resposta dele. Já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas... Peraí. Apanhando da tecnologia aqui. Já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas... não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo. Mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado. Isso é algo que sangra por dentro. Porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. Simples, Abel. Supera. Vai ser bom pra você, vai ser bom pro Palmeiras, e vai ser bom pra todo mundo. Supera. Eu não sei se você vai ficar, se você não vai. As informações não contam que sim. A presidente Leila Pereira disse ontem aqui pro Felipe Melo que sim. Vamos aqui ouvir. Sobre a renovação do nosso treinador, do nosso Abel. E aí, vamos renovar? Claro que sim. Oh, glória. Claro que sim. Oh, glória. O documento, o contrato já está nas mãos do Abel. É só ele assinar. É isso aí. Aí, torcedor do Palmeiras, pode sorrir. O contrato de 2 anos, não é? Até o final do meu mandato, que é em dezembro de 27. Olha que coisa bonita, Felipe. Que presidente que ficou os 2 mandatos Obrigado, presidente. com o mesmo treinador? Não tem. Perguntar sobre a renovação. É isso, gente. Não tem segredo. O PVC foi lá no nosso podcast segunda-feira, falou que o Abel vai renovar. E ele ficou ontem dando uma floreada. Ah, porque eu não preciso de papel pra assinar. Pô, precisa sim, Abel. Precisa sim. Precisa sim. Ó, take it easy. Tranquilo. Vamos acalmar os ânimos. Nos unimos de novo. Palmeiras está bem dentro de campo, que é o mais importante. E não vamos complicar o ambiente, né? Supera, Abel. Supera. Que eu tenho absoluta certeza que todo palmeirense consciente, mesmo os que ainda
não conseguem largar o personagem, esses palmeirenses gostam de você e são gratos pelo que você já fez e pelo que você ainda pode fazer. Pelo que você ainda pode fazer. Você ajudou e transformou o Palmeiras a ser maior do que o Palmeiras já era antes de você, desconhecido, chegar ao Palmeiras e se tornar o Abel Ferreira. Então, lembre-se disso também. Lembre-se disso também. É uma relação muito boa essa. Que teve seus altos e baixos, teve seus momentos difíceis, e é assim a vida. Momentos que a gente critica, que a gente elogia, e isso é a vida. Não deixe que aquele xingamento no Allianz Parque machuque o seu coração. Perdoe. Perdoe. O torcedor palmeirense é passional, o torcedor palmeirense não aceita perder para o Corinthians. O torcedor palmeirense quer ver o time que foi montado com um forte investimento performando dentro de campo. E naquele momento o torcedor palmeirense não via isso. Então a crítica, independente de como ela seja, ela só não pode ser agressiva fisicamente. Você não pode fazer o que fizeram lá no CT de tacar bomba. Agora o restante, o torcedor na arquibancada que pagou seu ingresso, que pagou seu sócio, que pagou o que foi, ele tem direito a falar o que ele quiser. Só não pode incitar crime, ser preconceituoso, ser racista, enfim, esse tipo de coisa, que aí é abominável. Agora o torcedor quiser mandar você, a presidente, para aquele lugar, ele tem esse direito, se ele quiser. E cabe a você não internalizar isso. Porque você é um profissional de alto nível. Olha aí o Renato Gaúcho, colocando nas redes sociais a culpa para abandonar o Fluminense. Cara, vocês estão num setor, numa profissão de alto rendimento. Rede social não pode impactar. Não pode impactar. Não pode impactar. E ontem o que eu vi no Allianz foi novamente uma conexão que havia se perdido. Ontem o palmeirense olhou para o lado e viu um outro palmeirense, igual a você, para juntos cantarem e incentivarem o Palmeiras a mais uma semifinal. Então foi bonito de ver. Então, Abel, apaga essa história aí e tome a melhor decisão. Tome a melhor decisão. Se quiser sair, que saia no fim do ano, porque o Palmeiras vai continuar. Não pode ser refém de um treinador grande como é, não pode ser refém. Mas se você quiser ficar, fique. Fique. Fique e continue trabalhando. É isso, gente. Tava engasgado depois que eu vi aí alguns comentários, mas é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, se você gostou do vídeo, se não gostou, enfim, deixa o dislike ou deixa o like. E deixa o hypar para ajudar também a espalhar o conteúdo, melhor o engajamento aqui do canal. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre a notificação quando tiver vídeo novo. E vamos juntos, falta pouco para 10 mil inscritos aqui no canal do Felipe Oliveira. Só posso agradecer vocês. Demorou? Tamo junto e avante palestra. Vamos, rumo à final. Abraço.